Será que há alguém, uma pessoa que não possa exercer as funções na obra do Senhor? Funções ministeriais, funções eclesiásticas, dentro da igreja, fora da igreja, ao servir os irmãos, ao servir o reino. Será que há alguém que não possa fazer isso? Este é o assunto deste vídeo. Sabemos que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o coração. Ele sabe das nossas intenções. Jeremias 17:10 diz: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu não quero me referir aqui aos pecados, às transgressões que a pessoa pratica frequentemente e gosta de praticar. Não estou me referindo aqui à lascívia, às obras da carne, lascívia, inveja, feitiçaria, ciúmes, idolatria, ira, discórdia, bebedice, glutonaria. Não me refiro a isto, porque essas pessoas que praticam e têm prazer na iniquidade, prazer em continuar pecando, estão fora do reino. Não é nem questão de se pode exercer o ministério ou não, pode liderar, pode fazer a obra do Senhor, exercer alguma função dentro da igreja. Não, essas pessoas estarão fora do reino, se elas não se redimirem, não pedirem um perdão, não confessarem os seus pecados e não permitir que o Senhor adentre em seus corações e faça a obra dele. Já estarão condenadas se não se renderem a Jesus Cristo. O cerne deste vídeo, deste assunto, consiste em boa reputação, em como as pessoas vão te enxergar, em como te verão. Quando um diácono, um presbítero na igreja primitiva era escolhido para exercer seu ministério, ele deveria ter, uns requisitos eram boa reputação, serem cheios do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. Estes eram alguns dos requisitos, porque eles carregavam o nome de Cristo, eles estariam à frente de um ministério de Jesus, a igreja de Jesus, conduzindo, guiando, ensinando, exortando. Então eles não poderiam ser vistos com repugnância. Eles não poderiam ser vistos como pessoas de uma má índole, má conduta. Eles tinham que ser referência, exemplo, embaixadores de Cristo aqui na terra. Sabendo que Deus conhece nosso coração e as nossas intenções, Ele também sabe o porquê, para que alguém gostaria de exercer o ministério, por que alguém gostaria de fazer a obra, de estar à frente de algo. A palavra do Senhor diz que nós somos conhecidos através dos nossos frutos, das obras que realizamos. Uma árvore boa, ela dará bons frutos, e uma árvore ruim irá dar péssimos frutos, frutos ruins. Tinha um homem mencionado na Bíblia, cujo nome era Simão, o mago. Ele era conhecido assim porque ele praticava feitiçarias, e muitos se encantavam com esses atos realizados por Simão. Porém, um dia Filipe foi pregar em Samaria, e estando lá realizou várias obras, vários prodígios, e batizou a muitos. Muitos creram, inclusive Simão. Ele também foi batizado, ele também creu. Porém, quando Pedro e João foram a Samaria e impuseram as mãos sobre as pessoas e estas receberam o Espírito Santo, Simão, o mago, disse a eles: dai-me esse poder também, mas no sentido de vender. Ofereceu dinheiro para Pedro e João, pediu para que lhe vendessem, na verdade, o dom, o poder do Espírito Santo, para que quando ele pusesse suas mãos sobre as pessoas, essas recebessem o Espírito Santo, fossem curadas, fossem aperfeiçoadas, falassem outras línguas. E Pedro repreendeu, certamente, e disse que o coração dele estava preso ao pecado, que ele deveria se arrepender dessa ação, dessa fala, desse ato dele, porque senão ele iria perecer. E também que ele não teria direito a um ministério. Então essa foi uma pessoa que não pôde exercer a função ministerial. Por quê? Porque o coração dele estava preso à ganância, à cobiça. O Espírito Santo, ele nos foi entregue por Jesus, ele veio até nós por intermédio de Jesus. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse aos seus discípulos, quando esteve em terra, que viria um outro Consolador, que ele iria para com o Pai, mas que ele deixaria para nós o Espírito Santo, para interceder por nós, para nos aperfeiçoar em toda boa obra, e que o poder dele estaria sobre nós. Então, o Espírito Santo, ele não é comprado, ele é gratuito, é pela graça.
E Simão, o mago, tentou comprar o Espírito Santo. Nós vemos muito disso por aí. Eu te curarei, mas você terá que pagar. Eu farei isso por você, te libertarei. Em nome de Jesus, é claro que é poder. Mas existe um preço que você deve pagar por isso. Mas na palavra, o Evangelho de Cristo não tem nenhum respaldo para que as pessoas tivessem que comprar ou pagar por uma cura, por uma libertação, pela expulsão de demônios. Não existiu isso na palavra, não existe isso no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo é pela graça, é um dom gratuito, é alguém que vem para nos lapidar, nos aperfeiçoar e não tem como ser comprado. Existiu também uma outra pessoa que perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse que ele deveria obedecer aos mandamentos, honrar o pai e mãe. E ele disse, isso eu já faço. Então Jesus disse, olha, se quer ser perfeito, então vende todos os seus bens e vem me seguir. E ele disse, isso eu não posso fazer. Por quê? Porque ele estava preso ao dinheiro, ele estava preso aos seus bens, ele não conseguiu abrir mão de tudo aquilo que ele havia adquirido, tudo aquilo que ele havia, os tesouros acumulados aqui em terra, ele não conseguiu porque ele estava preso ao dinheiro. E não tem como você estar preso ao dinheiro, seu coração estar no dinheiro e seu coração estar em Jesus, ou é um ou é outro. Ou você está completamente dependente de Jesus, ou você está totalmente nas mãos de Jesus, sendo conduzido por Ele, ou você está preso ao dinheiro. Não tem como servir a dois senhores. Então, esse é um outro ponto em que há pessoas que não conseguem servir o reino verdadeiramente, porque estão presas a outras coisas. E quando você está preso a outras coisas, você não consegue servir a obra integralmente, com todo o seu ser, se doar para o reino, servir as pessoas, porque foi para isso que Jesus nos chamou, para servirmos, como ele serviu. Paulo disse aos filipenses, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou eu indo até vocês para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no evangelho. Devemos viver de forma digna do evangelho, não é de qualquer jeito. A pessoa que está à frente de alguma obra, liderando, exercendo alguma função ministerial, ela deve viver de forma digna do evangelho, porque você carrega o nome de Cristo quando você exerce a obra, você representa Cristo, você é um representante do reino de Deus. Então você não pode viver para si mesmo. Você não pode viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Você tem que viver para Cristo. E quando você serve, você tem que agradar a Deus acima de tudo. Não para ser visto. Nós não devemos ser vistos. Assim como ele disse, Jesus disse aos seus discípulos, para quando deres esmola, quando eles derem esmola, que eles não deveriam tocar trombeta, como os fariseus fazem, eles deveriam dar em secreto, porque o Pai vai recompensar em secreto. Você não tem que fazer algo para ser bem visto, você tem que fazer algo para agradar a Jesus. Você tem que fazer aquilo porque sabe que é isso que Jesus faria, e não para querer mérito do homem, para um olhar do homem, não para ser bem falado pelas pessoas. Você tem que ser visto por Deus, querer agradar a Deus. E é isso que 1 Tessalonicenses 2,4 diz. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então Deus prova o nosso coração. E nós temos que ser aprovados. Então, nem toda pessoa que fala em nome de Deus realmente é aprovado por Deus. Porque muitas pessoas que falam em nome de Deus tentam agradar a homens e não a Deus. Ele diz que será dito a muitos naquele grande dia: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Porque essas pessoas vão dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, fiz grandes obras em teu nome. Jesus vai falar: eu não vos conheço. Existia uma vontade de ser bem visto, existia um desejo de ser aplaudido por homens. Então o Senhor sabe as intenções do coração. E naquele grande dia haverá muitas surpresas. Porque alguém que serve a Deus, ela tem que ter um coração puro. Tem que ter boas intenções, dar bons frutos sem querer ser aplaudida. E além disso, ela tem que buscar a Deus em secreto.
Ela tem que orar a Deus sem que ninguém a veja. Ela não tem que querer aplausos de ninguém. A pessoa que vive para Deus, está aprendendo um ministério, está exercendo funções dentro da igreja, ela está ali para servir, para amar, porque Jesus serviu a humanidade, serviu os homens, ele foi o maior servo de todos. E ele diz que nós, seus discípulos, devemos praticar e servir também, praticar as obras que ele fez e servir as pessoas com amor, da mesma forma que ele serviu a todos. Que exerce algum ministério dentro da igreja, estar à frente de algo dentro da igreja ou fora da igreja, a obra na rua, saiba que tudo deve ser feito com muito amor, com muita dedicação, sabendo que você está servindo as pessoas, mas acima de qualquer coisa, está servindo a Deus e deve ser reconhecido por Deus, porque Ele te recompensará. Tenha em mente 2 Coríntios 13, 5, 7. Examine-se a si mesmo, verifique se estão praticando o que afirmam crer, assim poderão ser aprovados. Então viva baseado naquilo que você crê, mas que não seja apenas falado, que seja praticado em suas ações, em suas atitudes, e que o seu coração esteja totalmente disposto para servir o reino de Deus, com amor e com verdade.